Bom dia, meu povo. Bom dia, você que gosta de dormir, tá com dificuldade de se levantar dessa cama gostosa, né? Eita, menino. E você sabe que dormir é bom demais, né? Dormir é bom. Eu amo dormir. Amo dormir, você não tem noção. Essa que vos fala, qualquer oportunidade que eu dou uma deitadinha, eu não tenho dificuldade nenhuma para dormir. Minha mãe dizia que só tinha dificuldade para dormir quem tinha grandes preocupações. E eu aprendi ao longo da vida que não adianta se preocupar, ocupar a sua mente com o que ainda vai acontecer. Não adianta, gente. Tira o sono mesmo, então não me preocupo. Quando chega o dia, eu me preocupo. Mas antes do dia chegar, eu não me preocupo. E assim tenho vivido os meus quase 54 aninhos, né? Eita, Deus da glória, menino. Olha aqui que rebelde. Vocês estão vendo aqui, ó. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto tão comum nos lugares: perseguição. Eu fui dormir ontem me lembrando dos acontecimentos dos últimos dias, da violência, das discordâncias de pensamento. É generalizado esse negócio. Me lembrando dos acontecimentos dos últimos dias, da violência, das discordâncias de pensamento. É generalizado esse negócio, porque deles é o reino dos céus. Essa justiça não é qualquer justiça, é a justiça de Deus. Aqueles que andam conforme a sua palavra e que praticam a sua palavra. Não é qualquer um. Aqueles que pregam nas praças. Eu já vi vídeos terríveis das pessoas batendo em quem está pregando, das pessoas mandando calar a boca, calha a boca, chamando de demônio, seu demônio, você não sabe de nada, né? Agredindo fisicamente. Já vi vídeos de todo jeito. Mas tem outro texto que me lembra uma canção, né? O Coliseu não parou, a igreja, né? De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Tudo isso acontece com a gente, filho de Deus. Olha, perseguição, prisão, porque prisão não é só física. Bom dia, você que está entrando aí. Maria Cleusa, Cláudio, Sebastião, Ana Maria, Tamires. Bom dia, meu amor. Deus te abençoe. E aí, como a gente está falando de perseguição, né? Lembrem-se que existe a prisão que não é física. A prisão que te deixa mais doente, mais para baixo, é a prisão espiritual. A prisão emocional. Eu ontem contei lá no meu trabalho a história do cachorrinho, que ele ficava preso o tempo todo com uma coleira de trás de uma grade baixinha. E ele cresceu, virou um cachorro grande, tiraram a coleira dele e a grade continuava lá. Ele podia derrubar a coleira para sair, mas ele não derrubava, porque ele estava acostumado àquela prisão. Ele estava acostumado àquela vida que ele levava, né? Então, existem vários tipos de perseguição. E aí deixa lá aquela pessoa naquela prisão, naquela redoma, naquela situação. E podem falar o que for, ela já está tão acostumada com aquilo que aquilo não dói mais. Pode falar, pode me perseguir, eu não serei abalado, porque eu estou firmado numa rocha que nunca me abandona. E os cristãos perseguidos, desde a igreja primitiva, eles não abriam mão, eram apedrejados, eram jogados no Coliseu para servir de atração para as pessoas. Eram comidos pelos leões, tinham gladiadores, né? Aqueles homens grandes,
treinados para matar, que com requintes de perversidade, né, perseguiam os cristãos. Olha, gente, era fora do comum. Vou repetir o texto de hoje. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E aí vem uma série de coisas. A Bíblia fala que Jesus foi perseguido por causa da sua fé. Um viver santo, digno, pode causar desconforto em outras pessoas. Algumas pessoas vão se opor contra os filhos de Deus. Algumas pessoas vão se opor contra quem fale qualquer coisa que seja contrária ao seu pensamento, aquilo que você acredita. Algumas pessoas irão se opor e, além de falar, elas vão lutar para lhe derrubar. Isso é perseguição. Elas vão lutar. Se puderem, vão te agredir. Se puderem, vão bater em você. Se puderem, vão ferir seus sentimentos. Mas nós não precisamos ter medo da perseguição. Deus está conosco. Eu conheço missionários, homens de Deus, que são torturados, são trancados em cárceres, são colocados, escondidos, sem conseguir falar com suas famílias. O perseguidor, ele também precisa de Jesus. E uma coisa que eu acho interessante no coração dos perseguidos é que eles não desistem de completar a obra que Deus colocou no coração deles. Eles não se importam em ser perseguidos, porque o que arde no coração do perseguido é muito mais forte do que o medo, é muito mais forte do que a perseguição. Vocês estão entendendo? Existem convicções no coração de uma pessoa que é perseguida por causa do evangelho que nenhuma prisão física consegue conter. As prisões físicas não detêm o que o prisioneiro tem dentro da alma, vocês entendem? Tem no seu espírito a conexão, a ligação. Isso não se rompe, isso não se acaba. Por isso que os cristãos genuinamente convertidos, eles não são tristes, enfadonhos, cheios de mimimi. Não, eles são corajosos, ousados, audaciosos. Aleluia. A vida cristã nem sempre é fácil. E pode implicar em perseguição, sim. A vida cristã, lá em Mateus, que foi o texto que eu li, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí ele dá uma deixa: alegrai-vos, exultai, porque o vosso galardão nos céus será imenso, porque assim foram perseguidos os profetas antes de vocês. O discípulo não é maior do que o Senhor. E ele tem prazer em servir ao Senhor. Eu fico olhando os bajuladores. Bajulador não ama de verdade não, viu? Bajulador, ele fica ali igual uma hienazinha, procurando o momento certo de te golpear. As hienas só atacam leões sozinhos. Se eles estiverem acompanhados, as hienas não atacam, elas fogem. Então não fique sozinho. Esteja sempre no meio da igreja. Esteja sempre no meio dos irmãos. Não se afaste do fogo abrasador da obra que Deus tem colocado na sua vida. Prossiga para o alvo, não desista das suas convicções, da sua paixão, daquilo que você mais gosta, não desista. Paulo, quando escreveu para Timóteo, declarou: e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior. E aí ele diz o que vai acontecer com eles. Eles enganam, mas eles também são enganados. Eles perseguem, mas também são perseguidos. Tu, porém, Timóteozinho, meu filho,
Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A perseguição não dura para sempre. 1 Pedro 5,10 diz: e o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes tido sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Há uma promessa para aqueles que são perseguidos, na sua família. A Bíblia diz lá em Mateus: e todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Meu irmão, tende por motivo de grande alegria passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Não desistam porque estão sendo perseguidos. Essa que vos fala sabe o que é perseguição. Sabe o que é os arrogantes, os soberbos, os donos da verdade, das falas da verdade, a rejeição, as doutrinas que não são de Deus. As coisas que acontecem nas nossas vidas não são para nossa derrota, são para nos fortalecer. Se você está se sentindo injustiçado, perseguido, se você está querendo desanimar, eu quero te dizer, não desanima, porque o final da história é vitória. O final da perseguição é luz, é sol, é exemplo, é força para quem está te vendo, que você não vai sucumbir, você não vai desistir porque está sendo perseguido, porque te tiraram do louvor, porque te deixaram de te convidar para pregar, porque estão caluniando, porque estão mentindo em respeito de ti, né? Orem pelos missionários da Janela 1040, orem pelo povo comissionado que está em países onde a perseguição é acirrada, eles apanham, mas eles não abrem mão deste evangelho, eles não desistem porque estão sendo oprimidos, eles não desistem porque estão sem ver pai e mãe, eles não desistem porque estão numa situação de comer pouco, porque não tem dinheiro, eles não desistem por amor a Deus, eles não desistem por amor à obra. E aí nós choramos, eu já chorei muito, Jesus amado, porque alguém não quer você em um determinado lugar porque você está incomodando, porque você fala demais, blá, 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 blá. Você fala demais, você diz muito aquilo que está acontecendo, você prega a verdade, é papum, e aí as pessoas não querem, as pessoas querem, ô amorzinho, querido, você é lindo, Jesus te ama, peia. Se você pregar forte, eu vou me embora. Se você pregar forte, eu não dou mais o meu dízimo aqui nessa igreja. Se você pregar forte, se você falar de exortação aqui nessa igreja, você não vai mais pregar. Você não vai mais louvar. Eita, menino. O mundo é desses aí, viu? Tá dentro da igreja, mas tá meio assim, fora do contexto da palavra de Deus. Mas vamos seguir aqui para o que a Bíblia está dizendo para nós hoje. Eu já estou terminando. Me perguntaram, alguns cristãos, a gente ouve falar no Coliseu. O Coliseu não parou, a igreja. O Coliseu era um lugar onde os romanos se reuniam e tinham festas, né? E shows para os civis romanos. Pessoas normais que vão para o estádio assistir futebol. E alguns cristãos, eles estavam chateados com os cristãos, então eles pegavam os cristãos e jogavam para os leões comerem. Era distração para aquelas pessoas que estavam ali. E eles eram mortos, e eles eram humilhados, e eles ficavam fugindo, coitadinhos. Alguns nem resistiam. É importante notar que durante os 3 primeiros séculos da era cristã, não existiam civis romanos que fossem cristãos. Paulinho está aí como exemplo de um perseguidor, e aí de perseguidor a perseguido, né? Tem um desses teólogos aí que fez até uma mensagem, de perseguidor a perseguido. Meu marido sabe o nome deles todos, sabe histórias tremendas, mas como eu não leio muito essa parte aí desses grandes teólogos como Charles, como Spurgeon, né? Como esses nomes tremendos, né? O próprio Lutero, Agostinho, tem pensamentos tremendos sobre o evangelho, sobre o cristianismo.
E não desperdice os ensinamentos desses homens. Billy Graham, aqui pertinho de nós, né? Que até um dia desse estava no nosso meio. Pensamentos de pessoas que eram verdadeiros heróis da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é perseguição, né? Perseguição, ato ou efeito de perseguir. Ato ou efeito não me diz nada. Vamos atrás aqui de um dicionário que preste, né? Pelo amor de Deus. Perseguição. Perseguição. Causa dor, transtorno. Perseguição é um negócio tão assim, né? Que... Menina, eu já tinha até aberto e eu fechei. O que é perseguição para você aqui? O que é perseguição mesmo? Às vezes dói, mas você não sabe o que é, né? É uma intolerância contra algum conjunto, organismo ou grupo social. Não só grupo, mas individualmente, pessoas que se destacam, a inveja, né? É tão gritante, não quer que aquele grupo avance, não quer que aquele tipo de estilo de vida alcance outras pessoas, porque você tem interesses, e aí a perseguição começa para tirar aquela pessoa do foco, tirar a palavra de Deus de foco e você continuar com o seu propósito, com a sua filosofia, com o seu jeito de viver. Perseguição. Ato ou efeito. Intolerância contra algo ou alguém. É ir no encalço, perseguir a presa, procurar alguém com frequência e insistência. Eita, esse é bom. Procurar alguém com insistência, frequência e não pouco oportuno, importunar. Procurar fazer mal, tratar com violência, com agressividade, atormentar, fustigar, molestar, incomodar com insistência, seguir até atingir, até o ponto da pessoa esmorecer. Perseguição. Mas em Cristo, você vai ser perseguido. Eita Deus! Mas você não vai desanimar. Você pode até ficar perplexo, mas não vai ficar desesperado. Perseguido, mas não abandonado. Porque Jesus está conosco. Abatidos, mas nunca destruídos. Eita Deus da glória! Sacode aí a poeira e vamos embora, que os perseguidos verão o reino de Deus. Beijo grande no teu coração. Eita, menino, que dia lindo. Partiu o trabalho, senão chega atrasada. Beijo. Ei, Jesus bom, Jesus maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença.